O próximo exemplo que nós vamos investigar é um problema de roteamento, problema razoavelmente simples, mas que ilustra a aplicação de programação estocástica a essa classe de problemas, ilustra bastante bem uma das dificuldades em tratar esse tipo de problema. O problema que está aqui colocado envolve atender ou recolher a demanda de 4 clientes. Esses clientes eles são indicados por um grafo e eles são indicados como os vértices desse grafo, vértice A, B, C e D. Então as demandas desses 4 clientes devem ser recolhidas. Um veículo parte do vértice depósito, que é o vértice 0, e deve visitar esses clientes de forma a recolher essa demanda. As distâncias entre cada um desses pontos estão indicadas nessa matriz de distâncias. Essas distâncias satisfazem as desigualdades triangulares. O que significa isso? Se eu te der 3 pontos satisfazendo as desigualdades triangulares, o que significa? Se eu te der pontos I, J, K, significa que a distância de I para J e de J para K, se eu somar essa distância, a distância direta de I para K é menor que a soma dessas distâncias aqui, ó. Então a desigualdade triangular garante que I direto de I para K é menor ou igual a DIJ mais DJK. Então é isso que significa satisfazer as desigualdades triangulares. Então essa matriz de distância satisfaz essas desigualdades e, além disso, nós temos que a demanda de todos, exceto um destes clientes, é conhecida, determinística. Então a demanda de A é 2, a demanda de B e D é 2. A demanda de C ela é incerta, ela é uma variável aleatória. E foram considerados 2 cenários igualmente prováveis. Em um dos cenários a demanda de C é 1, no outro cenário a demanda de C é 7, de forma que a demanda média é 4. Então o tratamento da incerteza depende essencialmente de quando que a demanda do cliente C é conhecida em relação ao momento de saída do veículo do vértice O. O que se deseja é encontrar então uma rota que seja capaz de coletar essas demandas e que seja de mínimo custo no sentido de que nós não conhecemos exatamente como vai ser a demanda se a demanda só se revelar depois que o veículo sair do depósito. Vamos primeiro considerar a solução wait and see. Isso significa então que a demanda, a gente está assumindo que, embora seja incerta a demanda, ela se revela imediatamente antes do veículo sair do depósito. Então ele pode executar a decisão de roteamento com pleno conhecimento da demanda. Então, se ao sair do vértice depósito ele sabe que a demanda de C é uma unidade, a demanda total a ser coletada é de 9 unidades. Perdão, é de 7 unidades. 7 unidades. 2 vezes 3, mais 1 que é a demanda incerta que se revelou como a demanda do C, então isso aqui dá 7 unidades. E isso é menor ou igual à capacidade do veículo, que nós consideramos que é um veículo com 10 unidades de capacidade. Então ele consegue recolher toda a demanda dos clientes. Então o problema que se precisa resolver nesse caso, quando a demanda é 1 e a informação da demanda ocorre antes do veículo sair, é simplesmente resolver um problema do caixeiro viajante. Então a solução ótima do problema do caixeiro viajante para esse caso corresponde a essa rota aqui, ó. I de O para A, de A para B, de B para C, de C para D e retornar então para o vértice depósito. Então, ele coleta as 7 unidades de demanda e o custo dessa solução é um custo de 10. Olhando a tabelinha
com as distâncias, a gente verifica que o custo da solução é 10. Por outro lado, se a demanda do C é 7, ele vai ter que adotar outra solução. Não é uma solução do caixeiro viajante. Por quê? Porque essa demanda agora excede a capacidade do veículo. Ele precisa fazer uma subrota, voltar para o depósito, descarregar e então complementar a sua rota. Nesse caso, a solução ótima para o problema está aqui indicada. Ele visita primeiro o vértice A e depois o D, volta para o depósito e completa visitando a rota com B e C. E o custo dessa solução, quando a demanda então é 7, é de 14. Bem, consequentemente, a solução wait and see corresponde à média desses dois custos ponderado pela probabilidade. Como são equiprováveis, então essa solução wait and see custa 12 unidades. Né? O valor da solução wait and see, o valor da possibilidade de aguardar até a incerteza se revelar, que nesse caso corresponde a tomar conhecimento da incerteza antes do veículo sair do depósito. Agora, nós vamos calcular a solução média e o valor esperado da solução média, assumindo que a demanda, então, é descoberta apenas quando o veículo chega no vértice C, que é onde há incerteza sobre a demanda. Né? Por que isso está sendo considerado? Porque se a demanda fosse revelada antes do veículo sair, eu não teria incerteza. Né? Não faria sentido calcular o valor esperado da solução média por esse caso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adotar a demanda média como a demanda que vai ser utilizada para a rota do planejamento. A demanda média é de 4 unidades. Então, a demanda média do cliente C. Isso significa que a demanda total a ser recolhida, que é de 10 unidades, é uma demanda que cabe no caminhão, que tem capacidade de 10. Então, a rota que vai ser utilizada para planejamento é exatamente a rota ótima para o TSP, que está aqui colocada. Né? A menos da orientação, é essa rota que está aqui. Então, quando a demanda 1 se confirma, ou seja, quando o veículo chega em C e a demanda de C se confirma em 1, no caso desse cenário, o que ele faz é recolher a demanda de C e continuar a rota prevista e retornar ao vértice depósito. Quer dizer, a rota do caixeiro viajante ela é implementada até o final. Por outro lado, quando a demanda de 7 se confirma, ele chega em C e aí ele descobre que é 7, ele já tem 4 unidades ocupadas das 10 unidades de capacidade que ele tem, então ele não consegue recolher a demanda de C, essa demanda não pode ser dividida, ele volta para o depósito, então, partindo de C, sem ter recolhido a demanda de C, nem parte dela, volta para o depósito e implementa depois uma segunda rota, que é sair de O, ir para C, D e retornar para O. Então, o custo da solução média é a metade, é a soma desses dois custos dividido por 2, né? Porque os dois cenários são equiprováveis. Então, o custo da rota do TSP é 10 e o custo dessa segunda alternativa aqui, que impõe a necessidade de replanejamento ao chegar em C, é de 18. Então, o valor esperado dessa solução média é de 14 unidades monetárias. Nós vamos agora melhorar um pouco a solução, a rota planejada no primeiro estágio, considerando ainda a solução do problema do caixeiro viajante que foi empregada no exemplo anterior. Essa solução do problema do caixeiro viajante, nós podemos percorrer a solução tanto no sentido OA, AB, BC, CD, retornando para O, que foi o caso considerado, mas nós podemos percorrer pela simetria dos custos no sentido inverso e ter uma solução de mesmo curso. Então, a gente pode percorrer no sentido de O, D, D, C e assim por diante, fechando então esse ciclo. Então, o que aconteceria se ao invés de percorrer no sentido que nós ilustramos no caso anterior, nós percorrêssemos nesse sentido aqui, então, a rota dada pela solução ótima do problema do caixeiro viajante, né? Que foi a solução formulada, que é a solução ótima formulada para o problema com a demanda de C média, né? Que é a demanda de 4. Então, nesse caso, se a gente parte de O
chega em D e ao chegar em C a demanda se revela como a demanda 1, o que ele faz é continuar a rota, coleta a demanda de C e continua a rota dali em diante. Não há alteração na rota planejada, só houve uma inversão do sentido dos versos visitados em relação à rota anterior. Então, muito bem, essa solução aqui custa exatamente o custo ótimo da solução do TSP, que são 10 unidades monetárias. Agora, se ao chegar em C, o veículo se depara com a demanda de C, que é 7, o que ele sabe dali em diante, ele tem uma certeza dali em diante, é que ele não pode, daqui em diante, continuar para B. Isso não é uma incerteza, isso é uma certeza. Então, o que ele faz? Ele retorna para o depósito e descarrega as 9 unidades que ele então calculou. Então, nesse primeiro circuito, ele coleta as 9 unidades. A partir de então, ele replaneja a rota, volta para o B, continua para o A e vai retornar então para o O. Nesse caso, essa solução alternativa, só alterando o sentido da rota, quando essa demanda aqui é 7, o custo dela não é mais 18 como era no caso anterior. Ela passa a ser 17. Então, a expectativa, né, de usar essa solução aqui, que é a rota planejada para o caixeiro viajante no problema estocástico, essa expectativa de custo cai para 13,5 unidades monetárias, ou distância, dependendo do que for o custo considerado aí, distância, né, que foi o que nós anunciamos no problema. Nenhuma das soluções anteriores é uma solução ótima para o problema estocástico propriamente, né? Agora nós vamos discutir qual seria essa solução ótima. E, claro, nós estamos assumindo, né, que há incerteza, o que significa que a demanda só é descoberta quando o veículo chega no cliente C, né? Então, se a rota planejada no primeiro estágio for efetivamente realizada sem recurso, ou seja, se o caso da demanda do cliente C for 1, agora nós vamos apresentar a solução ótima para o problema estocástico, né? Então nós vamos apresentar essa solução e vamos calcular o valor da solução ótima desse problema propriamente. Então, qual que é a premissa aqui? Claro que a premissa é que a demanda de C só é descoberta quando se chega em C, independente de qual rota que se utiliza, né? E a ideia é que a rota que vai ser planejada no primeiro estágio, é claro, ela vai ser efetivamente realizada se a demanda de C for uma unidade, de forma que a capacidade do veículo atende a coleta da demanda de todos os clientes. Então, a rota planejada é efetivamente essa rota aqui, ó, OC, BC, BA, AD, retorna para O. Então, essa rota custa, se executada, 11 unidades monetárias. Como a probabilidade dessa demanda aqui se verificar e dessa rota ser efetivamente implementada é meio, então a contribuição desse termo aqui para o valor da função recurso é meio de 11. Agora, se a demanda de C que for verificado for 7, e essa demanda é descoberta quando ele chega em C, o que o veículo sabe, o motorista sabe? Ele sabe que ele ainda tem 3 capacidades de coleta, tem capacidade residual de 3, ele pode ainda fazer uma visita a um vértice. Qual que é a visita que ele vai fazer? Ele vai percorrer o sentido para B. Então ele coleta a demanda de B, que é 2. Então a diferença aqui é que essa primeira rota, que também coleta uma capacidade de 9, é uma rota que foi melhor escolhida. Por quê? Porque ela foi escolhida de forma ótima. Na verdade, o que eu estou comparando aqui é o 9
É esse 9 que foi coletado aqui, com o 9 que teria sido coletado se o veículo tivesse implementado a rota do caixeiro e viajante no sentido inverso, que foi o que nós mostramos no slide anterior. Então, o que está sendo mostrado aqui é que ele está coletando 9 unidades de demanda, mas de uma forma melhor escolhida. Por quê? Porque quando ele chegou aqui em C, ele primeiro coletou o 7 de C, e ele sabe ainda que ele tem 3 unidades de demanda, de capacidade ainda por escolher. Por isso que essa rota é melhor do que simplesmente percorrer a rota do caixeiro viajante no sentido inverso e replanejar e adotar medida de recurso nesse caso. Por quê? Porque ele chega em si sabendo que ele pode ainda coletar a demanda de um vértice, então ele escolhe da melhor forma possível qual desses vértices é que é visitado, e é B, ao invés de ser D. Então, na solução anterior, a primeira rota, ele coletava a demanda de C e de D, na ordem inversa, né? Ou seja, ele coletava D primeiro, e aí ficava sabendo a decisão, a demanda de C. Ele chegava à conclusão que a sua demanda coletada era 9, não tinha mais capacidade para coletar nada, era obrigado a voltar para o depósito. Aqui, ele sabe que ele consegue visitar mais um vértice, e ele escolhe então da melhor forma possível qual desses vértices, dos outros 3, desses outros clientes visitar. Qual que ele escolhe? Escolhe de forma ótima o B. Então ele visita o B e retorna para o O. E a parcela que falta, né, depois que ele descarregou essas 9 unidades, é visitar esses vértices A e D, que ele também agora faz de forma ótima, né? Então essa solução aqui, ela aprimora a solução que nós vimos anteriormente, porque ela, embora ela na primeira parte colete 9 unidades, ela coleta de vértices diferentes. Mantém a coleta do C, que era também coletada na primeira parcela da solução anterior, mas ao invés de coletar D de dado, coleta B de bola. E essa escolha de D de B foi feita depois que foi visitado C e a demanda se revelou. Então essa pequena flexibilidade de saber que a partir de C você tem 3 capacidades de demanda a recolher ainda, e poder escolher B ao invés de D, é que faz essa solução efetivamente ser melhor, né? Depois ele consegue replanejar essa parcela restante aqui, também reduzindo o custo dessa solução. Então o valor da solução recurso, né, é de 12,5 unidades monetárias.